Bem, professor, e a senhora? Tudo bem, graças a Deus. Matheus, Isabela, Débora. Tudo bem, senhor, tudo bem também. Sim, como você tá? Estamos bem, tudo bem, graças a Deus. Falha nossa, né? Tá bom, então tá bom. Esse vai pro Diogo Almeida, né? Vamos lá, Bruno, boa noite. Boa noite, senhora. Então vamos lá, Bruno tá aí, Débora tá aí, João tá surgindo, Isabela, Matheus e Matheus. João, tudo bem? Bem, Sori, e aí? Tudo bem. Então tá bom. Então vamos lá. Na última aula, sobre o que a gente falou, quem lembra? Já esqueci. Meu Deus do céu. A gente estava lembrando a função sobre a C, função não é? C. Isso, muito bom. Eu já mandei para vocês o arquivo que a gente vai trabalhar hoje, tá? A gente vai continuar falando sobre a função C, porém ela alinhada, e eu vou agregar mais duas funções, a E e a O, tá? Então, a gente vai relembrar como que a gente faz essa função C alinhada. Vou compartilhar com vocês a minha tela. Deixa eu pôr aqui no lugar certo, né? Ai, caramba. Bom, então vamos lá. Aqui, ó, esse arquivinho, depois eu vou deixar disponível para vocês, tá? Para vocês estarem consultando, caso tenham dúvidas, mas é uma função bem tranquila, apesar que vocês já conhecem, mas a gente vai dar uma relembrada, tá? Então, a gente viu, começou a ver a função C, né? E a gente vai abrir o arquivo que a gente trabalhou na semana passada. A gente trabalhou com a sintaxe da função C simples, tá? Então, a função C, só para relembrar, ela tem o teste lógico, o valor se verdadeiro e o valor se falso. Então, são três etapas que a gente utiliza para fazer a função C simples. Já na função C alinhada, ela vai ter mais que uma C dentro, podendo até chegar a mais de 2, 3, 4, tá? Nesse caso aqui, como que ela fica? Então, você faz o C teste lógico e já embute o valor se verdadeiro. Aí depois, abre de novo, C teste lógico, valor se verdadeiro. De novo, vai abrir uma outra C, C teste lógico, valor se verdadeiro. Você só vai deixar o valor se falso quando não tiver mais nenhuma opção do valor verdadeiro para você montar, tá? Falando assim, parece que é meio complicado, mas depois na prática fica fácil. Ou não. E a função E e OU, né? Essas duas funções são condicionais e elas são comumente usadas nas funções conte C, soma C e principalmente a C. Hoje, a gente vai trabalhar com a função C com elas, tá? Esse daqui é o modelinho da planilha que eu vou mostrar para vocês, ó. A função OU é uma função que trabalha com valores verdadeiros e falsos, porém, por isso que é uma função lógica. O OU, ela será considerada verdadeira quando pelo menos uma das partes for verdadeira, senão ela será falsa, tá? No caso aqui da função OU, ele colocou aqui, ó, digamos que para se classificar um time precisa de 33 pontos ou de 8 vitórias para se classificar. Então, ou ele faz 33 pontos, ou ele tem 8 vitórias, então daí ele vai ser classificado, tá? Então, como que fica? Ó? Ou tem que ser maior que 33, ou, no caso aqui, os pontos tem que ser maior que 33 e as vitórias maiores que 8. Então, a gente vai pôr isso aqui na prática para vocês entenderem como que funciona a função OU. Tá?
Eu vou por lá, abrir a planilha da semana passada. A gente viu aqui até a função ser aninhada, né? Vou tirar esse... Não consigo mudar aqui a telinha que fica assim. Então, aqui, ó, nós temos a função ser aninhada, que a gente viu, né? E aqui utilizando a função e ou, tá? Que é esse arquivinho que a gente está vendo da aula anterior. Vocês querem que faz uma revisão aqui da ser aninhada? Nesse caso aqui, ó, tá pedindo se o valor, se a média for acima ou igual a 7, ele está aprovado. Se a média estiver entre 4 e 7, está de recuperação. E se a média for abaixo de 4, vai ser reprovado. Vou revisar, né, porque vocês pediram, né, eu escutei alguém falando aí, então eu vou revisar. Nesse caso aqui, ó, como que a gente vai montar essa função C alinhada? Que são 3 valores, né? Então, se a média for acima ou igual a 7, então eu vou pôr lá, ó, acima ou igual a 7, ele estará aprovado. Até aí ficou fácil, né? Então, a gente vai montar outra função C, ó. Então, se o aluno tiver média entre 4 e 7, estará de recuperação. Como que eu coloco isso na minha função C? Bom, esse é mais complicado, então eu vou pular. Então, vou lá, ó. Se a média estiver abaixo de 4, vai estar reprovado. Esse fica mais fácil de eu colocar, não é verdade? Então, é esse que eu vou estar utilizando. O que fica mais claro para mim é que eu vou colocar uma dica. Quando eu falar entre tal coisa, sempre você coloca por último, tá? Sempre dá certo assim. Então, se o valor da média for abaixo, ou seja, menor que 4, vai estar reprovado. Aí, o que sobra é o valor se falso, tá? O valor entre 4 e 7. Então, se for acima de 7, aprovado. Se for abaixo de 4, reprovado. Então, o que sobra? Entre 4 e 7, que é o da recuperação. Eu não preciso abrir uma outra função C, porque eu não tenho uma outra situação para colocar como valor se falso. Então, eu abro ela aqui direto. Então, aqui no caso, recuperação. Como eu abri duas funções C, eu vou fechar duas, ó. Fecho 2 parênteses, ok? E vou dar Enter. No caso aqui, ele deu reprovado, porque está abaixo de 4. Vou arrastar. Então, deu recuperação, porque está entre 4 e 7, né? E deu aprovado, porque é maior ou igual a 7. Tá? Então, aqui tranquilo essa parte? Tem que fazer tudo isso? Ah, só isso, Matheus. Tirar um print aqui. Como é fácil. Tira o print. Caralho. Imprimir depois aqui. Eu vou mandar para vocês depois essa planilha já dessa forma aí, tá? Para vocês irem para lembrar. Vou deixar a fórmula já pronta aqui. Já está aqui a fórmula. Mas caso vocês tiverem alguma dúvida, pode chamar. Não esquece do ponto e vírgula, das aspas, do abre e fecha parênteses, senão não dá certo. Tá? Então, vamos para a nossa função da noite. A função OU, tá? O que a função OU faz? Ela faz, digamos assim, ela resulta em 50% verdadeiro, ou seja, eu posso ter 2 resultados, tá? Na função E, não, você só vai ter ou é tudo verdadeiro ou é tudo falso. Senão ele não resulta em 2 resultados para você, tá? Então, aqui nesse caso, ó, como que eu faria se eu fosse montar a função OU sozinha? Eu ficaria assim, ó. Ou, abro parênteses, o que eu posso colocar aqui? Por exemplo, se eu disser que 1 é maior que 3, 10
é menor do que 20 e 10 é diferente de 10. Então, o que eu coloquei aqui, ó? Então, 1 é maior que 3? 1 é maior que 3? É ou não é? Não? Não. Então, é falso, certo? Então, falso. 10 é menor do que 20? Sim. Sim. E 10 é diferente de 10? Não. Não, Não. 10 é igual a 10, certo? Então, eu tenho aqui 2 falsos e 1 verdadeiro. Então, se eu fosse resolver aqui a função, ó, como que ela ficaria? Ela deu verdadeiro. Certo? O que acontece? Ela não considerou os 2 falsos, diferente da função e, tá? Se eu fizer esse mesmo jeito aqui, ó, na função e, olha só o resultado que vai dar. Igual e, eu vou pôr a mesma coisa, ó. 1 é maior do que 3, 10 é menor do que 20 e 10 é diferente de 10, ou seja, eu tenho 2 falsos e 1 verdadeiro, tá? Então, o que acontece? Ela vai anular falso, tá? Ao contrário da ou, que me resulta em verdadeiro, tá? Então, aqui, ó, na função ou, você só vai colocar ela se caso você quiser, como está pedindo lá. Então, a pessoa pode se classificar se ela tiver tantas vitórias, tantos pontos e tantas vitórias, tá? E se você quiser agregar também, você pode pôr um empate também na situação, tá? Então, aqui, tanto se satisfazer um ou outro, ele classifica. Já na função E, não. Na função E, tem que satisfazer todos os itens para ele classificar, que é o que a gente vai ver depois. Tá? Então, vamos montar aqui a nossa função E. Vou puxar aqui do lado. Vou pôr 150 aqui. Então, aqui, ó. Para se classificar um time, precisa de 33 pontos ou de 8 vitórias. Tá? Então, ele se classifica com 33 pontos ou 8 vitórias. Né? Então, acho que é acima que eu coloquei, né? Precisa de 33 acima. Então, maior que 33 e maior do que 8. Então, vamos lá. Então, como que vai funcionar a minha função C? Então, abre a função C e abre a função O. Dentro. Tudo junto. Tá? Então, como que eu vou fazer aqui? Ó? Se o tanto de pontos for acima, ou seja, maior que 33, e as vitórias forem acima de 8, ponto e vírgula, ele está classificado. Caso contrário, não classificado. Então, a minha função C com ou fica dessa forma. Quer tirar print? Mas tem que escrever, professora? Se classificado e não classificado também? Tem que escrever porque é o resultado que eu quero, né? No caso, assim, eu poderia colocar assim, passou de fase, ou, entendeu? Ou não passou. Eu tenho que identificar para que vai servir aquilo ali. Tá? Então, é sempre assim, você dá um valor, se verdadeiro ou falso, no final. Então, no caso, assim, eu posso utilizar se eu preciso repor estoque ou não repor estoque. Então, sempre você coloca uma frase, tá? Ah, entendeu. Entendeu?
Pode pá. Pode Se não pá, colocar enter? nada. Hum? Se não colocar nada, o que acontece? Mostra o resultado do mesmo jeito? Ai, eu acho que dá, ele, não sei. Não sei, Matheus, deixa eu apertar aqui, vou ver se dá Uhum. certo. Mas não dá, mas a sintaxe fica errada, entendeu? Se você vier aqui, ó, eu vou tirar o... Vou dar um Ctrl X, ó. Então ficaria assim, você fala, né? A função C ela está incompleta, porque ela precisa de um valor lógico aqui no final, que é um valor verdadeiro ou falso. Ela só vai me dar isso aqui, ó. Vai dar E. Quando ela precisa completar. Então, ó, se o valor de pontos for maior que 33 e o valor de vitórias for maior do que 8, vai ser classificado. Senão, não classificado, ok? Então, beleza. Então, aqui, ó, deu classificado, porque os pontos são maiores que 33. E as vitórias são maiores do que 10. Agora, vamos lá. Se eu vier aqui arrastar tudo, é a mesma função para todas, né? Então, aqui, ó, vamos ver. Não classificou, ó. Então, aqui é maior do que 8, né? Então, se eu tivesse colocado maior ou igual, aí ele classificaria. Então, tem que ser maior do que 8. Então, 8 não entra. Então, nesse caso aqui, ó, se eu colocasse, por exemplo, ele tem 9 vitórias, mas ele tem 29 pontos, ele classifica. Tá vendo? Então, tem que atingir ou um resultado ou outro para ter o valor se verdadeiro. Tudo bem? Confuso? Um pouco, né? Mas como eu falei para vocês, ó, é treino. Tá? Isso aqui é treino. Tem que treinar, criar situações, né? Verificar onde que se aplica e treinar. Porque senão... E vou deixar aqui a fórmula pronta para vocês verem também, tá? Agora a próxima aqui, ó. Nesse caso aqui, ó, deixa eu voltar lá para ver se está certo. Aqui na função E, para que todos os... Ó, ele é um pouquinho diferente. Ó. Para retornar verdadeiro, todos os termos precisam ser verdadeiros. Entendeu? Então, nesse caso aqui, ó, para se classificar, o time tem que ter acima de 33 pontos, 5 vitórias e, no mínimo, 7 empates. Tá? Então, vamos lá. Então, aqui nesse caso, tanta coisa aberta aqui, vamos lá. Então, para se classificar, um time tem que ter acima de 33 pontos, 5 vitórias e, no mínimo, 5 empates. Então, vamos lá. Então, igual a C, aí eu vou usar a E. Então, para ele se classificar, é sempre assim, gente. Vocês têm que entender o que o problema ele pede, tá? Então, por exemplo, aqui, eu gosto sempre de ler várias vezes para ver se a gente entende o que está falando. Então, primeira coisa, ó, precisa ter acima de 33 pontos. Então, os pontos aqui, ó, tem que ser acima de 33 para se classificar. Depois, precisa ter 5 vitórias, no mínimo. Então, quando ele fala no mínimo, tem que ser acima ou igual a 5. E, no mínimo, 7 empates. Então, aqui também tem que ser maior ou igual a 7. Se isso tudo for verdade, o time vai estar classificado. Caso contrário, vai ser desclassificado. Eu poderia colocar também não classificado, tá? Então, ele tem que satisfazer as 3
situações. Então, tem que ter acima de 33 pontos, tem que ter no mínimo 5 vitórias e no mínimo 7 empates para ele ser classificado, tá? Eu vou dar Enter aqui. Então, nesse caso aqui, esse coitadinho do time A, ele foi desclassificado. Se eu arrastar, né, porque é a mesma fórmula para todos, o único classificado aqui, ó, vai ser do time E, ó. É ele que atende o requisito. Então, ele tem acima de 33 pontos, ele tem acima de 5 vitórias e ele tem maior ou igual a 7. Então, aqui ele raspou, ó, tá? O que acontece? Se eu vir aqui e mudar, por exemplo, ele teve 6 empates, aí já desclassifica, tá? Então, a função E, ela tem que atender todos os parâmetros para ser verdadeira. Já a função ou não, ela pode atender um ou outro, tá? Não necessariamente ele precisa atender todos. Ou um ou outro está satisfazendo. Já a função E, não. Ela tem que satisfazer todos o que pede, todas as situações. Vou deixar aqui aberto também. E a gente vai montar também uma formatação condicional, só para relembrar. Deixa eu diminuir. Tá? Vou deixar aqui a fórmula, tá? Para vocês. E vou mandar para vocês por e-mail. E vou soltar lá no WhatsApp também, tá? Para vocês acompanharem essa função. É muito importante, sabe por quê? A hora que você for para o mercado de trabalho, for pleitear uma vaga que te fala que precisa trabalhar com Excel, financeiro, essa parte assim, essa função é essencial você saber, tá? Porque daí você coloca resultados verdadeiros, exatos, tá? Não tem como errar, não tem erro. A pessoa pode falar assim, ah, mas isso aqui tá errado, só se você montou a fórmula errada. Mas se você montar a fórmula certa, não tem erro, não tem como errar, tá? Vamos fazer uma formatação condicional aqui só para relembrar. Então, professora, oi. Por que quando você manda no e-mail pra gente, tipo assim, não tem as funções e tal, só os números só? Porque tá em branco, vocês têm que montar comigo. Ai, não, ai. Aí sim, né, bem? Aí sim, né? Mas essa daqui eu vou mandar para vocês como correção, entendeu? Aí eu coloco primeiro a em branco e depois eu mando a que tá com resposta, tá? Para de riscar minha janela. Quem tá riscando minha janela? Foi mal aí, professor. Tava testando um negócio aqui. Pra ver se tava pegando. Tá pegando, Matheus. Ó, vou selecionar aqui, tá? Então, eu vou pôr assim, o que for classificado, eu vou pôr verde. O que for desclassificado, eu vou pôr vermelho, tá? Então, eu vou lá, seleciono todo o intervalo que eu quero, vou no menu formatar, vou em formatação condicional. Abre a minha janelinha aqui do lado. Como é texto, eu vou vir aqui, ó. De preferência, usa sempre aqui, ó, texto é exatamente, tá? Exatamente o quê? Eu vou pôr a palavra desclassificado primeiro. E vou pôr desclassificado de vermelho. Então, vem aqui, escolho o vermelho, vou pôr um negrito e vou pôr um branco. Então, quando for desclassificado, vai ficar em vermelho. Concluído. Vou fazer outra aqui, ó. Agora eu vou pôr o classificado. O classificado vai ser verdinho, tá? Vou pôr o negrito e tá bom. Concluído. Então, já fiz a minha formatação condicional. Ah, professora, mas aqui ficou sem coisa nenhuma. É porque eu fiz como texto, tá? Mas se eu for aqui e tirar a formatação, se eu colocar para mostrar a fórmula, ó, vou tirar o apóstrofe aqui, ó. E aí, ele fala para mim o que que é, tá? Vou deixar essa fórmula em aberto para vocês refazerem. Eu espero que vocês tentem fazer, quem conseguir, né? Tiver acesso ao computador, lógico, né? Se não tiver, depois, a hora que a gente voltar,
a gente vai sentar e vai fazer até porque vocês Você não tem no precisam. celular, professora? Não dá pra fazer esse negócio no celular? Então, Matheus, dá para fazer, mas é complicado. É meio complicado usar o celular. Às vezes ele não atende às fórmulas que precisa. Mas, assim, eu não tentei usar o celular na função E e na função O. A função C funciona. Tá? A formatação condicional também não vi. Mas se você puder mexer no computador, fica mais fácil. Se não, tenta no celular, mas aí você adequa, né? Tipo assim, você faz um bem bolado lá que você consegue utilizar e faz só uma função C simples, entendeu? Ok, senhoras e senhores? Ok. Vou mandar para vocês essa planilha, tá? Dessa vez eu não vou esquecer, né? Eu vou mandar para vocês lá. E semana que vem a gente vai ver funções de tempo, tá? Data e hora, tá? Para a gente estar agregando mais conhecimento ao Excel aí, ok? Vou tirar a foto. Vocês não querem aparecer hoje, não? Não? Então tá. Gente, obrigada pela aula de hoje. Até semana que vem. Se cuidem. E vou mandar um arquivinho para vocês treinarem, tá bom? Pode deixar, manda lá. Não dorme não, hein, Matheus? Tem mais uma aula ainda, hein? Verdade, né? Mais uma. Tchau, gente. Boa semana. Até semana que vem. Até, Tchau, professora. obrigada. Tchau, obrigada. Com Deus. Amém. Fica com ele.